coaching traz benefícios e retornos financeiros que as empresas não medem, mas os executivos sentem. As organizações que avaliam esse processo mostram resultados positivos. E eu quero te contar aqui que sucesso é esse que é percebido. Segundo a Federação Internacional de Coaching, o ICF, que eu falei algumas vezes por aqui em outros vídeos para vocês, eles enxergaram num levantamento de uma pesquisa que a maior parte dos executivos que são entrevistados depois de terem feito um processo de coaching, eles discorrem apaixonadamente a respeito do processo, né? Falam do quanto é efetivo, o quanto foi valioso, né? O quanto gerou resultados, mas ainda assim pouco se tem instrumentos para mensurar e para validar todos esses benefícios que são sim percebidos. Então é estranho a gente falar, né, principalmente no mundo organizacional, o quanto a gente precisa mensurar o resultado de todas as coisas que a gente faz e desempenha, mas que quando é contratado um processo como esse, não se tem ainda, né, um instrumento que seja tradicional das organizações fazerem este movimento. Ainda na pesquisa do ICF, medir o sucesso de um processo de coaching, ele é considerado bem desafiador, né? Porque a gente está falando de uma mudança comportamental, a gente está falando de um aprendizado a respeito de alguma coisa, a gente está falando de uma melhoria contínua a respeito de algo que já está funcionando, né? Então, os métodos de avaliação são variados e é de acordo com a estrutura da empresa e de como o coach, né, o profissional habilitado para conduzir esse processo, também oferece recursos para isso, né? Um dos métodos de avaliação que é bem interessante e que aqui na Estalo a gente utiliza bastante também é o processo de avaliação 360. Por quê? Porque ele é um método amplamente difundido já nas empresas em termos de conhecimento sobre feedback, de percepção sobre o outro, de devolver por outro, né, aquilo que se enxerga no seu dia a dia. E quando a gente faz uma entrevista em que a gente enxerga o todo e como o coach, então, vai receber essas informações pelo coach, é bastante receptiva a maneira como as pessoas percebem no início e percebem no final o resultado, né? Então, se elenca ali algumas competências, alguns comportamentos que se percebe do colaborador, do coach, né? E no final do processo, como a gente reavalia, né? O que progrediu, o que não progrediu, o que foi efetivo, como é que as pessoas percebem. E às vezes pode ser até uma nota, né? Para mensurar isso em dados, em números, mas existem as percepções subjetivas, né? Percebi o coach mais aberto, percebi ele mais sorridente, percebi ele mais firme, percebi que ele falou mais em reunião, né? Então, são essas características que a gente vai identificar nesse processo de melhoria. Outra ferramenta que pode ser utilizada para mensurar esse resultado de coaching é um processo de avaliação comportamental também com instrumentos para isso. Aqui na Estalo a gente utiliza alguns instrumentos, eu vou dar o exemplo do DISC, que é um método bastante conhecido aí no mundo do RH e de lideranças, em que a gente é habilitada, né, para isso, a gente forma novos analistas comportamentais na ferramenta do Profiler, por exemplo, e que a gente tem alguns vídeos aqui para que tu possa ver a respeito, mas a avaliação comportamental hoje são softwares, né, que existe um monte de estudo por trás, é uma autoavaliação fidedigna, né, do coach, e que a gente pode fazer um inicial e um final para entender, né, e perceber como ele também, comprometido com o seu processo de desenvolvimento, se percebe neste processo. Mas o principal de tudo, né, é que algumas entrevistados nessa pesquisa do ICF trouxeram que não só o processo de coaching foi validado e percebido, mas quando associado a um treinamento, associado a alguma orientação, tornou o processo muito mais aderente, né? Mais adaptável e mais consciente para o coach do porquê ele está fazendo esse processo.
E isso é um movimento bem importante para que a gente tenha, de fato, uma coerência do que a gente vai providenciar, né, dessa necessidade, desse objetivo, o que a gente vai estar compreendendo dali desse processo. Eu tenho aqui também ainda, né, alguns dados a respeito do retorno de investimento dessa pesquisa. Na revista Business Review Information, trouxe, né, dentro desse números, né, obtidos, que executivos relataram melhoria nas suas relações interpessoais, por exemplo, subordinados diretos 77%, com stakeholders 71%, com pares 63% e com clientes 37%. Então isso é um indicador bastante expressivo. A gente tem também aqui, ó, cerca de 67% também dos entrevistados, dos coaches, também mencionaram avanços no seu trabalho em equipe, 61% na satisfação com o seu trabalho, 52% dizem que ocorrências de conflito no ambiente foram reduzidas, que se teve 570% ou 5,7 vezes maior que o custo original do coaching em investimento de resultado, né? Produtividade, qualidade de produção, atendimento ao cliente, impacto no número de reclamações recebidas pela empresa, né? 23% em redução de custos nas áreas e assim por diante, né? Então tem uma frase que é bem importante a gente ver aqui, que o coaching ele se traduz em fazer, né? Então eu falei em algum dos nossos vídeos aqui que não adianta a pessoa só querer mudar, ter a intenção de mudar, querer se desenvolver e não fazer isso acontecer, né? O coach, então, ele tem esse desafio de colocar em prática aquilo que é combinado, aquilo que já está consciente. Então, traduzir esse fazer, né? Traduzir numa linguagem de negócios, que é o retorno de investimento, esse impacto, né, do coaching, ele precisa ser quantificado, né? E quando quantificado, ele pode ser maximizado. Quanto mais pessoas serem mentoradas ou com mais pessoas serem participado, né, do processo de coaching, mais resultado a gente vai ter, né? Aqui fala, né, o coaching, quando aplicado após treinamentos, aumentam 22,4% na produtividade e eleva a 88% aqueles que fazem todo o processo de coaching, né? Não só uma ou outra condução, tá? Tem também outras melhorias aqui, como por exemplo, 80% dos executivos melhoraram a aceitação e respeito ao ritmo na forma de trabalho de cada um. Olha que interessante isso, né? Houve melhoria na comunicação em geral e no autocontrole diante de situações adversas. Então, assim, a gente está falando aqui de saúde mental, a gente está falando em produtividade e performance mensuradas em um processo que tem um início, meio e fim, tem uma metodologia, tem um espaço seguro, é condizente com aquilo tudo que uma organização deseja e que a gente vai estar incentivando a gente ser mais estratégico enquanto gestão de pessoas, né? Como que a gente coloca aí nos nossos orçamentos e coloca no nosso processo de incentivo ao desenvolvimento das pessoas se a gente não sabe mensurar, né, esse impacto. Então esses dados são bastante importantes para tu levar aí para tua realidade, para colocar aí na tua mensuração, no teu planejamento, né, do ano, no desenvolvimento das pessoas, processos de coachings que sejam customizados, individualizados, ou que pode ser em grupo, né? Existem processos de coaching em grupo, mentoria em grupo, que vão ter ganhos significativos, né? Então, melhora na gestão do tempo, na capacidade de priorizar, nas tomadas de decisões. Não é isso tudo que a gente está desejando dos nossos colaboradores, das nossas pessoas, né? Para que elas se sintam melhor onde estão. Então, às vezes a gente coloca tanta energia em várias práticas, né, de gestão de pessoas e a gente pode estar esquecendo de outras formas da gente fazer isso num processo tão sério e tão bacana e fidedigno que é o processo aí de coaching. Então, se tu pensa a respeito disso, né, quer levar adiante um projeto a respeito disso, conta com a gente, ou leva esse vídeo aí de conhecimento para que tu entenda esse impacto e essa mensuração
e enxergar e perceber esse sucesso de uma aplicabilidade correta de uma metodologia de coaching. Obrigada, até mais!